Opa, tudo bem? Matheus Quinari aqui falando da 123 Projetei, e nesse vídeo de hoje vou estar falando sobre acabamentos em gesso, tá? Dando algumas dicas, explicando alguns conceitos e mostrando exemplos, tá? Então se você tá pensando em construir tua casa ou mesmo fazer uma reforma, né, e tá cogitando utilizar gesso ou gesso convencional ou acartonado, né? Qual que é a diferença? Eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta e vem comigo. A aplicação de gesso vem atraindo cada vez mais olhares de quem está querendo modernizar um ambiente. Ele pode ser utilizado tanto na montagem de divisórias, de paredes, de forros, sancas, molduras, entre outros elementos. Depende aí da criatividade, né, do usuário. Versatilidade e praticidade são algumas das características do gesso, né, quando a gente fala em projetos de interior, porque ele pode ser usado em praticamente todos os cômodos, até mesmo no banheiro. Além disso, ele é um material de fácil manutenção e baixo custo, tá? Então, por exemplo, se você fizer um shaft, tá? Se você não sabe o que é um shaft, procura aí no nosso blog ou no nosso YouTube, tá? Da 123 Projetei. Então, um shaft é onde passa ali a tubulação, né? A tubulação de que traz água da caixa d'água, ou então normalmente a tubulação do esgoto dos banheiros e cozinhas, né? E basicamente é uma caixa onde passa então essa tubulação e você pode fazer ela de alvenaria ou até mesmo de gesso, tá? É o que a gente está sugerindo aqui para você. Qual que é a grande vantagem de fazer em gesso? Se você amanhã ou depois, porventura, daqui 50 anos, tiver um vazamento nessa tubulação, tiver algum problema, é muito mais fácil você quebrar uma parede aí de gesso acartonado, né? Ou gesso comum mesmo, e depois refazer essa parede com gesso do que uma parede de alvenaria tradicional. Então, se você procura um elemento que traga inovação, qualidade e durabilidade para a tua construção ou reforma, o gesso é com certeza um elemento que você tem que considerar. Há muitas técnicas disponíveis para revestir e rebaixar o ambiente, tá? Então fica ligado que agora a gente vai estar falando um pouquinho delas. Então, primeiramente, vamos deixar clara a diferença aí do gesso tradicional para o gesso, né, acartonado. Então, o gesso tradicional ele é feito com pó de gipsita, tá? É uma rocha muito comum no Brasil. Quando esse pó é misturado com água, ele fica parecendo uma cola, tá? Que endurece em poucos minutos. Então, esse é o gesso tradicional e tem uma ótima resistência se não exposto à água, tá? Então, ele é normalmente usado em ambientes internos. Já o gesso acartonado, eles são placas de gesso, tá? Revestido com papel acartonado. Então, ele já vem pronto nessas placas e o teu trabalho é basicamente parafusar isso aí na tua estrutura, que normalmente são perfis metálicos, né, de steel frame ou até mesmo de madeira, que não é muito usado no Brasil, mas realmente os perfis metálicos. Essa estrutura como um todo é conhecida como drywall, tá? Que é a estrutura metálica ali com os revestimentos de gesso acartonado. Então normalmente são usados aí para fazer paredes mesmo de gesso acartonado, mas pode ser usado também essas placas como forro, tá? Então essa estrutura é conhecida como drywall. A gente já fez aí materiais lá no nosso blog sobre drywall. Se tiver mais interesse, procura lá, que você vai ter mais informações sobre esse material. E agora você deve estar se questionando, né? Matheus, qual tipo de gesso então eu devo usar? E a resposta é que depende. Você tem que conversar aí com o teu projetista, a pessoa que está realizando o projeto da sua casa, para entender para qual uso você vai fazer desse gesso, tá? Porque o gesso tradicional ele é mais barato, tá? Ele é um pouco mais simples também de trabalhar, só que ele faz muita sujeira, você tem que lixar o gesso para dar um acabamento legal. Só que a gente permite também mais possibilidades. Então você vai fazer ali um acabamento, uma sanca diferente, um formato diferente. O gesso tradicional pode ser a resposta, tá? Por isso que você tem que conversar aí com o profissional que está te atendendo. Agora, se você não faz muita questão de acabamentos muito detalhados, né, muitas minúcias, talvez o gesso acartonado seja a solução para você, porque ele permite um acabamento bem mais clean e linhas retas, tá? E a principal vantagem dele é a velocidade na execução, tá? Então, se você tem um cronograma apertado, você quer executar uma reforma rápida, o gesso acartonado vai te dar isso, uma reforma mais limpa e muito mais rápida. Então, como eu expliquei, o forro permite uma grande variedade de aplicações e uma delas é o forro, tá? Então, normalmente aí o forro fica a uma distância mínima de 12 centímetros, o forro de gesso, né? 12 centímetros da laje, tá? Eles são fixados aí através de cabos e molduras metálicas, né?
E ele permite uma grande possibilidade nas instalações elétrica e hidráulica principalmente, tá? Então o forro vai cobrir a tua tubulação, não vai deixar nenhuma tubulação aparente e vigas também, tá? Então normalmente no projeto estrutural a gente já pensa os elementos que vão ter, os ambientes, né, que vão ter rebaixamento de forro de gesso, e a gente já considera isso na hora de projetar as vigas para que nenhuma viga fique saliente ali na tua sala, na tua cozinha ou mesmo no teu quarto, tá? Outra grande vantagem é a facilidade para você manobrar os fios, né, para você fazer a instalação luminotécnica da tua casa, e também você pode acessar esses fios facilmente e alterar, se você quiser depois, também com facilidade pelaquela questão da manutenção simplificada do gesso acartonado. O exemplo do nosso site é o Projeto 400, tá? Acompanha só. Como você está vendo aí na tua tela, né, uma tabelinha comparando, né, as vantagens e desvantagens do forro de gesso, tá? Obviamente que não é tudo vantagens. Uma das desvantagens que você tem que levar em conta, por exemplo, é que o gesso não é resistente à água. Então, se você tiver um vazamento, se você não, por exemplo, colocar uma laje, colocar somente o gesso, um forro de gesso, e o teu telhado, né, as tuas telhas tiverem um vazamento, isso aí gotejar no teu forro vai estragar boa parte do teu forro, tá? Você vai ter que refazer esse forro de gesso e fechar o vazamento, né? E também ele tende a amarelar mais fácil com o tempo, tá? Mas ele tem muitas vantagens, como você está vendo aí também, ótimo custo-benefício, rápida instalação, valoriza o imóvel pela facilidade que você tem em fazer elementos, né? Como sancas, que a gente vai estar vendo na sequência. Então a sanca é uma modelagem do forro de gesso, tá? E a sanca permite aí vários designs, dando um acabamento todo diferenciado aí para o interior da sua casa, tá? Então as sancas mais comuns são a sanca aberta, a sanca fechada e a sanca invertida, e a gente vai estar falando um pouquinho mais delas aqui na sequência. Mas antes, você está vendo aí na tua tela um detalhamento de um rasgo no gesso, tá? Isso aí que é a sanca, é uma coisa simples, tá? Então você está vendo ali onde está escrito rebaixo de gesso, é o gesso mesmo, né? O forro de gesso, e tem uma abertura ali de 15 centímetros, que é a tal da sanca, tá? E você vê que ali tem um detalhamento onde a gente instalou uma luminária, tá? Um spot de luz que dá aquele efeito bacana, aquele efeito diferente nos forros rebaixados, tá? Super tendência isso aí, valoriza demais os ambientes, é uma coisa simples de fazer. Então a sanca aberta, essa aí caracterizada pelo rasgo central, rebaixamento lateral de gesso, a iluminação fica escondida e pode ser projetada causando efeitos de ondas, faixas e relevos, tá? O sistema permite a inserção de spots luminários na parte rebaixada do gesso, como você está vendo aí na imagem na tua tela. Um exemplo de projeto no nosso site com sanca aberta é o projeto 191, acompanha só. Já o modelo de sanca fechada, ele não possui vãos ou rebaixamentos, tá? Então a iluminação fica escondida dentro do forro, como você está vendo aí nessa imagem, tá? Então quando há um rebaixamento no teto, o sistema permite com maior amplitude e conforto a distribuição dos condutores elétricos para os pontos de iluminação. É comum a instalação de luminárias e spots direcionáveis, que valorizam lustres e elementos externos da iluminação, bem como as paredes. Um exemplo de sanca fechada que a gente fez um projeto no nosso site é o projeto 358. Olha só. A sanca invertida é muito parecida com a sanca aberta, tá? A diferença é que a abertura fica entre o forro e a parede, e a iluminação é indireta, apontando para esse vão, né, entre a parede e o forro, tá? Então a iluminação fica apontando para a parede. Esse sistema causa uma impressão de forro flutuante, isso porque a sanca normalmente fica de 10 a 20 centímetros distante da parede. Esse tipo de sanca já ganhou muita popularidade e hoje é o tipo de sanca que a gente mais vê nos nossos projetos, é o tipo de sanca que os nossos clientes mais pedem, e realmente é uma tendência, fica
fica muito bacana, fica muito bonito, dá essa amplitude, né? Parece que o forro está flutuando ali sobre o ambiente, né? Muito show, recomendadíssimo para projetos de interior. No nosso site a gente tem um projeto que usa uma sanca invertida também, tá? É o projeto 229, acompanha só. Um outro elemento muito bacana que você pode estar fazendo em gesso são as molduras, tá? Então as molduras são elementos aí que normalmente dão um acabamento entre o forro e a laje, tá? Ou entre o forro e a parede. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, é praticamente possível fazer qualquer tipo de moldura, né? Estilizando como o seu cliente quiser. Então, como você está vendo aí nas imagens, realmente a moldura dá um acabamento muito especial, um acabamento show de bola aí para o projeto interior da tua casa. A gente tem diversos projetos no site da 123 Projetei que contam com molduras, tá? Um exemplo é o projeto 402, dá uma olhadinha nele. Pode ser feito em gesso, são os revestimentos 3D, tá? Então se você está procurando um efeito estético diferenciado aí para as paredes da sua casa, cogite seriamente fazer os revestimentos em gesso. Revestindo as paredes internas da tua casa com gesso, você ganha uma sensação de amplitude, tá? Uma sensação de movimento e profundidade para as paredes internas dos seus ambientes. Um exemplo de projeto que a gente fez esse tipo de revestimento é o projeto 213 do nosso site, acompanha só. Beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado a tirar todas as tuas dúvidas, ou boa parte delas, né, sobre revestimentos e outras aplicações do gesso. Você viu um elemento que pode ser usado tanto em forro quanto em paredes, revestimentos em sancas, enfim. É um elemento muito bacana que vai dar uma estética toda diferenciada aí pro teu projeto, tá? E conte com 123 Projetei para realizar o sonho do seu projeto ideal. Beleza? Meu nome é Matheus Quinalha e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!